Boa tarde. Estamos juntos sábado, mais uma vez, no sábado à tarde, para estudarmos o livro dos médiuns. É uma oportunidade de entendermos, tentar, pelo menos, entender as informações, a forma com que Kardec utilizou para que nós possamos compreender um pouquinho só essa relação nossa, essa comunicação com o plano espiritual, de uma forma que a nossa vivência material nem sempre permite, né? Eu vou só ajeitar aqui o som um minutinho. Acho que agora ficou bom. Vamos ver. Acredito que sim. Aguardando aqui, estamos comunicando. Daqui a pouco o John entra conosco, avisando o nosso trabalho agora aqui online, neste sábado. Aqui chuvoso, feio o tempo, e em pleno 30 de outubro, nós de blusa, de lã. Caiu a temperatura. É verdade como o tempo, as modificações climáticas estão diferentes, cada vez mais fora do contexto real que a gente tinha como informação anterior, né? Bom, enquanto nós aguardamos aí a participação, a chegada do John, eu vou fazer... Opa! Tá aqui começando a chegar. Está estando conosco aqui o John. Eu vou fazer... Nós estamos hoje na aula número 40. Nosso encontro de número 40. E nós vamos começar o capítulo 11, que trata da sematologia e tiptologia. Estranho, né, esses nomes? A sematologia é a ciência, o estudo dos signos, e a tiptologia é o estudo das batidas, ou mais especificamente, estudo das comunicações espíritas realizado por meio de pancadas. É bastante estranho, né? Kardec começou a estudar a doutrina espírita aos 50 anos, e em pouco tempo ele nos deu essa bênção organizada que nos serve, nos norteia a nossa caminhada, o nosso alinhamento com as comunicações espirituais. Então, ele realmente, quando começou a ter informação dos espíritos, ele mergulhou de cabeça, intuído pela espiritualidade amiga, e nos deixou esse legado maravilhoso. Boa noite, uma amiga espírita. Boa noite, Tânia. Sejam bem... Oi? Boa tarde. É boa tarde, né? Eu aqui tô como boa noite. Já está no final da tarde e eu acabo fazendo essa confusão. Boa noite, boa tarde, Vanessa. Então, nossa aula de número 40, hoje sobre o capítulo 11 do livro dos médiuns. E antes de começar, enquanto a gente aguarda a chegada de mais algumas pessoas, já estamos 2 minutos adiante, eu vou ler um pedacinho do Evangelho, pedindo para a espiritualidade amiga que nos alinhe a intuição, a reflexão, o aprendizado, e que nós possamos fazer desse encontro um momento de energia, de luz, de orientação para o nosso aprendizado, certo? Então, vamos lá. Eu abri aqui Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. E diz assim para nós nessas instruções: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar nas aparências. E aí ele diz mais à frente: o mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração,
que são dóceis desde que nada as ofendas, mas mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo veneno quando falam por trás. Essa é uma verdade, né? Mas a gente precisa conviver e refletir. Eu convido a todos para lerem um pouquinho e refletir o que o Evangelho quer nos dizer sobre isso, no capítulo 9, quando ele nos alerta sobre uma prática comum no nosso dia a dia, mas é tão complicado essa convivência com as duas caras, os dois momentos das pessoas. Agradecendo essa oportunidade, eu estou aqui certa com a participação do John aqui. E vamos começar, então, sematologia e tipologia. Bom, esse capítulo aqui, ele tem para nós uma abordagem sobre a forma de comunicação dos espíritos, mostrando que eles têm várias formas de se comunicar e usando os nossos sentidos, os nossos órgãos, né? Por quê? Porque eles conseguem se manifestar através da visão, por aqueles que têm a clarividência, por meio das aparições, quando há a materialização, no tato, quando acontecem impressões que a gente é capaz de perceber, a audição através dos ruídos e ao olfato por meio dos odores. E Kardec vai nos mostrou, né, no item, no capítulo 10, que o interesse maior nosso nas comunicações mediúnicas deve residir na permuta regular e continuada do pensamento, de forma que nós possamos aprender e não simplesmente por adivinhações. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a tipologia. John está chegando aqui conosco, John? Quase. Vou chamar mais uma vez. Convidar o John. Nosso aprendizado de hoje vai ser, então, a linguagem, a tipologia. Vamos começar a tipologia alfabética, que é a linguagem de sinais e de banca. Oi, John, que bom que você veio. Hoje você demorou. Oiê, estava organizando aqui depois. Eu não tinha autorizado áudio e vídeo no meu WhatsApp ainda, no meu Instagram. Ah, que bom que você veio aí. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, nós vamos começar o capítulo 11. Eu não sei se você chegou a acompanhar. Nós estamos falando sobre as comunicações mediúnicas e a tipologia, hoje é sematologia e tipologia. Tipologia é a linguagem de sinais e pancadas, ou seja, a comunicação mediúnica é aquela inicial, aquela que despertou a atenção de Kardec quando essa linguagem passou a ser uma linguagem inteligente, trazendo informações coerentes que despertaram a curiosidade, e ele viu que não era simplesmente uma brincadeira, era algo mais sério, certo? Tipo um código Morse espiritual. Exatamente, foi uma forma que a espiritualidade conseguiu se comunicar. Vamos lá. O item 139 diz o seguinte: as primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de batidas ou da tipologia. Esse meio primitivo, que ainda era como que a infância dessa arte, oferecia apenas recursos limitados e ficávamos reduzidos nas comunicações. As respostas monossilábicas de sim ou não, com um número convencionado de golpes. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como dissemos. Obtém-se batidas de duas maneiras: por médiums especiais, geralmente é preciso para esse modo de operação de certa aptidão para as manifestações físicas, e a primeira maneira, que se poderia chamar de tipologia basculante, consiste no movimento da mesa que se ergue de um lado e depois cai batendo um pé,
Basta para isso que o médium posicione as mãos sobre a borda da mesa. Se deseja conversar com um espírito determinado, é preciso evocar. Caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegar ou aquele que costumava vir. Entretanto, estando combinado, por exemplo, um golpe para sim e 2 golpes para não, isso é indiferente, nos diz ele, dirigem-se ao espírito as questões que se deseja. Veremos mais tarde aquelas que convêm ser evitadas. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a questão de maneira a conduzir a um sim ou um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito o que você deseja, ele só poderá responder uma frase. Então é preciso dizer: você deseja isso? Não. Você deseja aquilo? Sim. E assim por diante. Então, comentando um pouquinho desse item, ele nos alerta que essa comunicação primeira era muito rústica, não permitia diálogos, ela simplesmente estava naquela condição de quase uma linguagem de sinais, que a gente fala ainda hoje. Não chega nem a ser o código Morse que você chegou a falar, John, porque não havia uma codificação para as letras. A codificação era só isso corresponde verdadeiro? Sim. Isso é negativo? Não. Então, o médium que faz a interlocução tinha que ter muita habilidade para construir os questionamentos e para compreender as respostas. Quer fazer alguma fala? Acho que você tem que fechar o seu áudio para poder ouvir. Pronto. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Me desculpa o atraso. Mãezinha, se você puder só fixar ali, eu já coloquei no comentário. Isso, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês. Mais uma vez, me perdoem o atraso. Bom, vamos falar uma coisa bem rapidinho aqui. Todas as religiões, crenças e ciências, que é o caso do nosso estudo, porque não é apenas uma religião, né? O tripé a gente tem a ciência, a religião e a filosofia dentro do espiritismo. E desses 3 ramos precisa passar por uma evolução, né? Então, assim, a própria comunicação entre os homens na crosta terrena, ela começou assim, com burbúrios, com barulhos, com riscos, com desenhos, para ter uma interpretação, né? E assim também, os espíritos nos treinaram nessa evolução. Não significa que eles não poderiam simplesmente se materializar e falar: pessoal, pegue um caneta e um lápis aí e vamos escrever. Ou simplesmente passar os recados. Não. Por quê? Porque um trabalho para ser considerado ciência, e é o que nós temos hoje dentro do espiritismo, a ciência, ela precisa passar por observações, experimentações e repetições em um laboratório. E foi isso que os espíritos fizeram na época da codificação, certo? Com Kardec, com todos aqueles médiuns, bem como nós somos, até hoje, cada mediunidade que aparece, cada forma de aparição espiritual, né, de manifestação espiritual, ela precisa ser observada, experimentada e reexperimentada. E foi isso que aconteceu nesse período, né? Os espíritos faziam um barulho e aí como é que vamos entender o que está acontecendo? E esse foi um grande pé desse tripé para poder dizer que o espiritismo e que a codificação é considerada ciência, tá, gente? É isso aí, mãezinha, que eu queria falar. Valeu, obrigada. Tá sem áudio. Boa tarde. Boa tarde, valeu, John, obrigada. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Aldenice, seu Valmor, Gabi, sejam bem-vindos. Bom, é exatamente isso. Vamos seguir, então, nós estamos no capítulo 11, vamos para o item 140, que fala da comunicação, né? Ele diz que vale notar que ao empregar esse meio, ou seja, o meio da batida, o espírito acrescenta frequentemente uma espécie mímica. Isto é, ele expressa a energia da afirmação, da negação, na força que dá os golpes. Ele expressa também a natureza dos sentimentos que o animam. A violência, por movimentos bruscos, a cólera, a impaciência, dando repetidas pancadas com força, como uma pessoa que bate o pé com raiva, às vezes jogando a mesa no chão.
Se é um espírito bondoso e polido, no começo e no fim da sessão, ele inclina a mesa em forma de cumprimento. Se quer se dirigir diretamente a uma pessoa presente, leva a mesa até ela com suavidade ou violência, conforme queira lhe manifestar afeição ou antipatia. É essa, propriamente falando, a semantologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das batidas. Eis um exemplo notável do emprego espontâneo da semantologia. Um senhor de nosso conhecimento, estando um dia em sua sala, onde várias pessoas se ocupavam de manifestações, recebeu nesse momento uma carta nossa. Enquanto ali, a mesinha que servia as experiências veio imediatamente até ele. Terminando a leitura da carta, ele a colocou sobre uma mesa na outra extremidade da sala. A mesinha o seguiu e se dirigiu até a mesa onde estava a carta. Surpreso com essa coincidência, ele pensou que houvesse alguma relação entre o movimento e a carta. Interrogou o espírito que respondeu ser nosso espírito familiar. Como esse senhor nos informasse sobre o que se passara, pedimos ao espírito para nos dizer o motivo da visita que lhe fizeram. Ele respondeu: é natural que eu tenha ido ver pessoas com as quais você tem relação, a fim de, se necessário, dar você a ela os avisos necessários. Assim, é evidente que o espírito quer chamar a atenção desse senhor e buscava uma ocasião para lhe fazer saber que estava lá. O mudo não teria se saído melhor. Veja, ele traz para nós aqui exemplos de situações vividas por Kardec que foram as provas materiais. E a gente sabe que nós, embora estudamos a doutrina, vivamos esse conhecimento maravilhoso que a doutrina nos oferece, nós ainda dependemos muitas vezes de manifestações que nos comprovem. Nós somos muito materiais. A gente fica, dependendo da situação, se tem uma comunicação diferente, se vem uma informação diferente, nós temos a habilidade de entrar na dúvida. E isso é muito comum, é muito frequente. Qualquer coisa fora da nossa rotina, a gente já acha que é obra do homem, que não é bem por aí. Por quê? Porque o homem também é muito habilidoso a mentir, criar situações e criar informações a seu bel prazer, que faz com que as verdadeiras comunicações sejam desqualificadas por conta de sua mirabolante criatividade. É tua conversa, John? Oi, pessoal. Só uma fala rápida aqui nessa parte aqui. Esse item 140, ele nos mostra bem o que eu havia comentado antes ali, né? A comunicação, digamos assim, ainda rudimentar, uma comunicação ainda inicial, só que uma comunicação inteligente. E aí os espíritos nos mostram aqui, aponta-nos subliminarmente, claro, que os sentimentos é como nós, tá? Como nós. Os espíritos encarnados agindo como nós. Quando nós estamos bufando de raiva, de ódio, ou então, estamos como crianças birrentas e sai batendo pé, como diz o meu mentor, batendo os casquinhos, assim também os espíritos agiam, né? Às vezes bravos, às vezes. E eles batiam com violência, batiam com rispidez, né? Movimentos bruscos, quando um espírito muito ansioso, por exemplo. Isso a gente percebe muito na psicografia. O Sid Clay, que psicografa também mecanicamente, como eu, pode até confirmar isso. Nós sentimos na mão, quando a gente doa a mão para o espírito, ele pega ou leve para escrever, ou ele pega com raiva a ponto de machucar, a ponto de ficar inchado, machucado. Então, isso eu estou falando da psicografia, tá? E não quer dizer que os espíritos modificaram os sentimentos, gente. Isso aconteceu também lá no início, né? Dessas comunicações ainda rudimentares. E essa história desse senhor conhecido também eu quero trazer para vocês para clarear um pouco mais, digamos assim. Imagina nós, tá, seres humanos encarnados, se nós conseguiríamos levantar uma mesa sozinhos com uma mão só. Claro,
Hoje em dia, nós não temos, assim, digamos assim, materiais tão pesados, para não dizer assim, de uma extrema qualidade. Mas, antigamente, na época de Kardec, mesas eram extremamente pesadas. Mesmo sendo pequenas, mesinhas de sala eram extremamente pesadas por conta do material feito, certo? Então, os espíritos que estavam ali, eles utilizavam da energia dos médiums, da energia do universo, né? Que é a energia ectoplasmática que a gente fala, tem tanto do universo quanto pro médium, e também dos espíritos colegas que ali se encontraram, que iam para as sessões, tá? Isso os espíritos contam que em um momento como esse, precisava de um grande esforço dos próprios espíritos, o esforço físico do corpo espiritual, né? De vários espíritos ajudando a levantar aquela mesa para fazer ela seguir a pessoa, né? Para fazer ela ir para um lado, para fazer ela ir para o outro. E existiam agora, segundo as informações espirituais, que enquanto uns espíritos estavam fazendo uma comunicação séria, existiam aqueles espíritos brincalhões que tentavam fazer os espíritos tropeçarem, derrubar a mesa, tentavam subir em cima da mesa para que os espíritos não conseguissem carregar. Então vocês imaginam a dificuldade que foi ter umas interpretações. Primeiro eles definem, um exemplo, uma batida é sim, duas batidas é não. Aí vem o espírito sério fazendo uma comunicação, aí vem um zombeteiro e pula em cima da mesa e cai uma vez só a mesa, e aí parece o quê? Sim, não. Então, gente, foi uma época de muitas experimentações, a qual nos proporcionou estarmos aqui hoje discutindo sobre isso. Mas o objetivo da doutrina, mais do que nos ensinar e nos orientar sobre isso, é compreender que tudo isso evoluiu até hoje. E daqui 100 anos vai estar muito mais evoluído do que hoje em dia, né? Quem garante que futuramente, daqui 100 anos, não são os próprios espíritos a fazerem as lives, digamos assim. Então a gente não sabe como será. Precisamos respeitar todas as formas de manifestações espirituais, passando pelo crivo da razão, sempre muito importante, da ciência, né, que é a observação e a experimentação, e o mais importante de todos, o respeito. Porque se você não tem certeza que é um espírito, você também não tem certeza que não é. Então você precisa respeitar. E se não for, muito que bem. Agora, se for, ao menos você respeitou uma comunicação espiritual. É isso aí, mãezinha. Obrigada, Pode abrir John. o seu áudio e falar. Obrigado, John. Boa tarde, Sid Clay. É verdade, o sentimento, o médium muitas vezes consegue, que psicografa consegue sentir essa emoção. Ele está nos dizendo ali que é importante estudar. Gente, estudar é importante em qualquer situação. O conhecimento é fundamental, porque quando a gente busca saber o que acontece, por que acontece, cada uma coisa, do mesmo do dia a dia, até o fazer um café. O que acontece no processo de fazer um café para a gente beber? O que o pó e a água faz? Que transformação que o café faz na água, que é capaz de tornar aquela água sem sabor em algo prazeroso, né, para uma grande maioria, com um perfume encantador, que o cheiro do café é algo que toma conta de um ambiente e ainda é capaz de transformar as nossas energias a ponto de causar insônia, a ponto de nos despertar. Então, conhecer essas informações de tudo que acontece na nossa vida, como é que em coisa de instantes faz com que nós tenhamos condições de nos tornarmos melhores. Eu gosto sempre de fazer alguma referência com o próprio Kardec. Quando a gente estuda o livro, é muito fácil a gente pegar o livro, as informações que vêm, e pensar no nosso dia a dia, as informações que a gente já tem, a situação que estamos vivendo no dia de hoje. Mas vocês já pararam para pensar o quão difícil foi a vida de Kardec? Vocês já passaram
pararam para pensar até os 50 anos. Ele era um professor, vivia dentro daquela realidade do século XIX. Como diz o John, ainda os materiais eram aqueles oriundos da natureza única e exclusivamente. Não tinha o processamento tecnológico, nós não tínhamos o plástico, não tínhamos os metais, a transformação dos metais mais leves. Tinha o ferro, a fundição, a madeira, alguns processamentos que tornavam a madeira mais leve, mais fina, mas eram mesas pesadas. E os espíritos, o desprendimento de energia. Por isso que haviam manifestações como essa que tinham esse contexto de sobrenatural. Se até hoje nós ainda dependemos de coisas do sobrenatural para acreditar, e às vezes a gente tem certeza que é uma comunicação espiritual, mas quando a gente vê, a gente fica assim, será? Então, eu convido a gente, a todos, a refletirmos um pouco sobre o que a gente está estudando aqui, vivendo nos times, lembrando que aquilo foi no século XIX e ele já foi capaz de codificar a habilidade e a intuição espiritual, o quanto ele se permitiu ser objeto da espiritualidade para isso. E é como o Sid Clay disse, Kardec fez o impossível em um século de poucos recursos, fez. Hoje as nossas opções, talvez por isso hoje a gente conheça tanta coisa e que seja muito mais estúpido do que crente. A gente vem a duvidar mais ainda, porque o ser humano não é fácil. Mas vamos lá. John, você não quer ler o 141 para nós? Não. Então eu leio e você comenta, ok? A tipologia não tardou a se aperfeiçoar e enriqueceu como um modo de comunicação mais completo. Lembrando o que é a tipologia, é essa comunicação através de sinais, né? Este consiste em designar as letras do alfabeto. Então, ou seja, não é mais as batidas. Tipologia. Tipologia vem da tipografia. Tipografia é onde a origem da nossa imprensa. É fazer com que cada sinal tenha uma letra. É o mesmo alinhamento de entendimento. Esse consiste em designar as letras do alfabeto por meio de batidas. Foi possível, assim, obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Seguindo um método, a mesa dá tantas pancadas quando forem necessárias para indicar cada letra. Isto é, uma pancada para a letra A, duas para B e assim por diante. Durante esse tempo, uma pessoa escreve as letras à medida que são indicadas. Quando o espírito termina, ele o faz saber por um sinal qualquer pré-estabelecido. Esse modo de proceder, como se vê, é muito longo e exige um tempo enorme para as comunicações de certa extensão. Entretanto, há pessoas que têm a paciência de se servir delas para obter ditados de diversas páginas, mas a prática fez com que se descobrisse meios que significavam o procedimento, permitindo ir com certa rapidez. O que está mais em uso consiste em ter diante de si um alfabeto já escrito, assim como uma série de algarismos marcando as unidades. Enquanto o médium está na mesa, outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto. Quando se trata de uma palavra ou de algarismo, quando se trata de um número. Quando chega na letra desejada, a própria mesa dá uma pancada e escreve-se a letra. Depois se recomeça pela segunda, terceira e assim por diante. Havendo algum engano numa letra, o espírito adverte através de diversos golpes ou por um movimento da mesa. Então se recomeça. Com o hábito, consegue-se ir mais rapidamente, abrevia-se muito adivinhando o fim de uma palavra começada, que o sentido da frase permite conhecer. Se não há certeza, pergunta aos seus espíritos que ele queria colocar aquela palavra e ele responde por sim ou não. Veja, aqui nós temos o processo descrito por Kardec de como eram as comunicações. Eu acredito que muitos já tenham visto um processo um pouquinho mais moderno desse, que é a brincadeira do copo. Certo? Aqui o médium andava nas letras e o espírito ia dizendo qual era a letra. E o copo vai, todo mundo com o dedo, e o copo guia essa informação. Mas esse processo
além de arcaico, foi a forma encontrada. E o espírito sempre usando da comunicação, da interação com os médiuns e com a faculdade mediúnica dos presentes, permitia essa comunicação. E, claro, a gente sabe que essa era uma das formas de comunicação, que foram as primeiras. Depois, mais a própria comunicação através dos médiuns diretamente, que nós vamos estudar mais na frente, e também foi objeto de registro por Kardec, porque se ele está aqui, esse tipo de faculdade existia. Quer comentar, John? Eu vou fazer só um comentário rapidinho aqui. Talvez algo um pouquinho mais moderno que o jogo do copo é o jogo do compasso, que é a mesma coisa, né? Faz o alfabeto em algo redondo. Bom, gente, vou fazer uma advertência. Vou fazer uma advertência aqui. Não façam isso em casa, tá? Porque isso seria uma brincadeira, uma adivinhação. Mas assim, coloca o alfabeto em um círculo, né? A, B, C, D, e coloca o compasso no meio e o dedo em cima do compasso e faz a pergunta para os espíritos e o compasso gira conforme a resposta. Agora, eu costumo fazer assim, advertências. Né? Eu li um livro chamado Ninguém Está Sozinho, pelo espírito de Luiz Sérgio, e uma parte desse livro, logo no início, acho que é o capítulo 3, deve estar na página lá 23, 24. O guarda de um colégio que tem mediunidade, ele recebeu a visita do espírito de Luiz Sérgio junto com sua equipe espiritual. E essa equipe espiritual foi atraída, a equipe espiritual do bem, né? Foi atraído por um grupo de outros espíritos que estavam dando gargalhadas muito alto vindo do banheiro daquela escola que esse guarda trabalhava. E o guarda estava lá na frente e Luiz Sérgio e sua equipe entrou no banheiro e tinha uma roda de meninos fazendo esse jogo, né? O jogo do compasso. E tinha um monte de espírito ao redor rindo e dando gargalhada e tudo mais. E Luiz Sérgio ficou extremamente incomodado com aquilo, porque era uma energia muito pesada, uma energia muito ruim, de zombarias, e eles não conseguiam chegar naquela energia, né? Então, eles pensaram, vamos lá falar com o guarda, com o segurança da escola. E foram os espíritos lá, fizeram uma comunicação espiritual com aquele segurança, né? E o segurança foi até o banheiro e eles aproveitaram a energia do segurança e deram um susto naqueles adolescentes, né? Junto com os zombeteiros. E aí ali acabou a brincadeira. Por que eu falei isso, gente? Porque esse tipo de comunicação, tá? Hoje em dia, até tem 2 ou 3 canais do TikTok que eu de vez em quando abro e está acontecendo lá ao vivo essas comunicações espirituais. E por que eu acompanho isso? Talvez algumas pessoas vão falar assim, por que você acompanha isso se você acha legal e tal? Não, eu acompanho isso justamente para nos comentários eu alertar a pessoa que está fazendo aquilo, porque aquilo é uma brincadeira que não se faz. As perguntas, assim, vocês não têm ideia do tipo de pergunta que sai ali, né? E os espíritos que encontram-se ao redor são espíritos terríveis, né? Cruéis, que, dependendo de uma resposta, pode até levar uma pessoa ao suicídio, digamos assim. Mas, né, voltando ao tema principal, quando a gente fala aqui dessa comunicação, que eles começaram codificando, por isso que o nome é esse codificar, né? Porque a codificação é uma coisa difícil, não é fácil uma codificação. E aí começaram com a história ali das letras e tudo mais, as batidas, e foram aprimorando, ou seja, evoluindo. E depois dessa fase, eu não sei se vai passar aqui mais pra frente, se vai aparecer, mas aí essa parte aqui já era feita também com cestos, tá? Só para mostrar, era um cestinho, assim, com aquela parte de dentro para baixo, e um lápis amarrado, né? E o médium pegava aquele cestinho e passava por cima das letras, e os espíritos batiam o pé da mesa. E ao decorrer do tempo, os espíritos davam um tapa na mão para dizer aonde que era a letra. Eu passava a letra A, B, C, D, pronto, dava um tapa na mão, é a letra D. E quando não era, os espíritos pegavam e chacoalhavam a mão. E foi a partir dessa ideia que Kardec pensou, plim, vamos psicografar, né? Vamos doar as nossas mãos, é mais fácil. Então é isso que eu queria falar, mas pode continuar.
John, esse alerta que você faz é interessantíssimo, gente. A comunicação com a espiritualidade, por mais presente que ela esteja hoje em nossa vida, tem que ser tratado com muita seriedade. A gente sabe que as falanges trevosas, espíritos menos evoluídos moralmente, estão sempre buscando oportunidade para ocupar o espaço e para desviar e ganhar créditos para eles mesmos no desalinhamento de pessoas. Então, não façam mesmo essas comunicações que entram, porque se você fizer uma reunião de amigos com isso, com certeza haverá desvio das perguntas. E ainda mais se fizerem depois de beber bebida de álcool, usando fumando. São todas energias que atraem espíritos que precisam ainda desses contatos mais rudimentares, ainda vinculados com a matéria. Então, um alerta para que não façamos é um alerta bastante precioso para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado. E não é porque o processo está dito aqui que a gente deve repetir. Não, vamos estudar. E se for para a gente ter comunicação e informação da espiritualidade, ela virá. Não tenha dúvida. E preste atenção na tua intuição, às vezes ela está o tempo inteiro. Eles estão se comunicando através da intuição. Só acredita. E sempre o QJF, o que Jesus faria no meu lugar. E a gente tem o caminho certo da escolha e as respostas que precisa. Mas se quiser, já posso ler. Então, você pode ler o 142 para nós agora, John? Sim, agora sim. Item 142, da parte 2 do capítulo 11. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem ser obtidos de maneira ainda mais simples pelos golpes que se escutam na madeira da sua própria mesa, sem nenhuma espécie de movimento. O que descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64, é a tipologia interna. Nem todos os médiuns são igualmente aptos a esse modo de comunicação, porque alguns só têm as pancadas através do movimento bascular que mencionamos anteriormente. Entretanto, com exercício, a maioria pode chegar a isso. E essa maneira tem a dupla vantagem de ser mais rápida e dar menos espaço à suspeita do que o movimento basculante da mesa, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. É verdade que os golpes internos também poderiam ser imitados por médiuns de má fé. As mesmas coisas podem ser falsificadas, o que não prova nada contra elas. Ver capítulo 18, item sobre fraudes e mistificações. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se tenha trazido a essa maneira de proceder, ela jamais pôde chegar à rapidez e à facilidade da escrita, e por isso pouco a empregamos agora. Entretanto, algumas vezes ela é muito interessante do ponto de vista do fenômeno, principalmente para os novatos, e tem a vantagem de provar de maneira categórica a independência absoluta em relação ao pensamento do médium. Obtém-se, assim, frequentemente, respostas tão imprevistas e tão surpreendentemente adequadas que seria necessário uma prevenção bem determinada para não se render à evidência. Para muitas pessoas é também um poderoso motivo de convicção, mas por esse meio, assim como por outros, os espíritos não gostam de se prestar aos caprichos dos curiosos que querem colocá-los à prova com perguntas impertinentes. Então, o que nós temos? O que nós temos aqui, John? Nós temos exatamente que nem todos os médiums têm essa habilidade e condição de fazer as comunicações, né? É aquilo que a gente estava falando sobre a energia, sobre o processo de interferência de um ambiente. E uma coisa interessante, se a gente tiver sempre numa comunicação, mesmo séria, há possibilidade de espíritos que a gente chama os atrapalhadinhos, ou que têm intuito de atrapalhar, que nos procuram tentando desvirtuar a comunicação e o alinhamento, e trazer informações
desordenadas. Certo, John? Você quer fazer um comentário? Você que leu a mais sobre isso? Eu acredito que depois das 143, dá para fazer os comentários gerais ali, porque ele vai citar o mesmo capítulo ali anterior. Exato. Então, com o objetivo de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos consistindo em quadrantes sobre os quais são traçadas as letras, à maneira dos quadrantes dos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel posta em movimento pela influência do médium, com a ajuda de um fio condutor e uma polia, indica as letras. Só conhecemos esses instrumentos por desenhos e descrições publicadas na América. Assim, não podemos pronunciar sobre o seu mérito, mas achamos que sua forma complicada é um inconveniente. A independência do médium é bem atestada pelos golpes internos, ou melhor ainda, pelas respostas imprevistas, mais do que por todos os meios materiais. Por outro lado, os incrédulos, que estão sempre dispostos a ver em tudo fios ocultos e maquinações, são mais ainda levados a supô-las em um mecanismo especial do que uma mesa desprovida de qualquer acessório. Veja, nós temos várias formas, e aqui ele está falando da América. Eu chamo a atenção esse alerta feito por Kardec e registrado, porque a gente sabe que ele teve o cuidado de catalogar, identificar e fazer essa coletânea através de informações vindas ao longo do mundo. A forma com que ele obteve condições de confirmar as informações que ele buscava. Ele não pegou simplesmente informações só de um grupo ali que poderia realmente ser contaminada. Ele foi confirmando cada informação e fez essa coletânea a partir dessa múltipla origem. Por isso que nós temos várias assinaturas em comentários, seja no Livro dos Espíritos, seja aqui no Livro dos Médiuns e do próprio Evangelho, informações que nos esclarecem que vieram por espíritos diferentes. John, você teria como comentar esse item, então, agora para nós? John está voltando, será? Oi, tô aqui. Agora eu vou falar um pouquinho desse e do outro junto. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma palavra que ele utilizou ali, que com treinos os médiums podem se aperfeiçoar. Gente, eu quero falar sobre essa palavra, tá? Essa palavra treinos. O que significa isso? É assim, vou pegar uma lápis aqui e vou treinar minha psicografia? Não. É porque a espiritualidade, a gente precisa lembrar que esse livro foi escrito há séculos, né? Então, a gente tem que saber o que é treino, gente. O treino deles lá era a alimentação correta antes da psicografia. Os próprios espíritos ensinaram isso, tá? Uma alimentação mais tranquila antes da psicografia, manter os bons pensamentos, prece, orar e vigiar, né? Para você, isso é o treino e se colocar à disposição da espiritualidade. Aconteceram muitas vezes, os próprios espíritos contam, que durante uma sessão mediúnica ali não era sessão mediúnica, era uma sessão de psicografias. Muitos médiums não recebiam recados, por quê? Porque os espíritos conheciam a conduta anterior àquele momento, né? Os espíritos não iam ter contato somente ali. Os espíritos, eles acompanhavam aqueles médiums já há muito tempo, já desde antes, muitas vezes, de encarnar naquela vida para esse trabalho. E também quero trazer ali quanto à interferência do médium nas psicografias. Gente, sabemos nós que antigamente, falar de antigamente primeiro. Antigamente, as pessoas tinham um grau de confiança um pouco maior do que hoje em dia. Por quê? Porque charlatanismo é uma coisa que sempre existiu, né? Sempre mesmo. Mas Kardec passou por um período, assim, ele era um homem que foi visto como alguém que ficou louco, né? Imagina, ele vivia dentro da academia, né?
dos estudos de uma faculdade, de uma universidade, falava inúmeros idiomas e tudo mais. E aí, de repente, se apaixonou, se interessou por essa codificação ali, né? Pelo magnetismo em si, começou a fazer a ciência dos espíritos. Então ele passou por esse período um preconceito muito grande. E muitas pessoas, e ele foi atrás de muitas pessoas, por quê? Porque nada saía de graça, né, gente? Nada saía de graça e precisava em uma sociedade como aquela, em plena França, em plena Paris, precisava de apoio de pessoas que tinham bases de conhecimento, bases intelectuais, e ele foi atrás disso, conseguiu alguns adeptos, mas foi uma coisa muito árdua, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque aqui no texto mostra sobre a interferência do médium nas psicografias. Então, Kardec ele teve que mudar completamente a sua forma de viver para poder vivenciar e fazer acontecer essa codificação. E hoje em dia, né, nós temos uma desconfiança 10 vezes maior, porque se no tempo de Kardec já tinha, imagina hoje, né, porque ao mesmo tempo que o espiritismo, o espiritualismo vai avançando, o charlatanismo também vai avançando. Infelizmente, a gente sabe que é assim, não adianta dizer que não, né? E é isso entra também naquela história que eu estava falando sobre as lives que acontecem ali no TikTok e tal, e no próprio Instagram, que tem até uma cigana, ela já até me conhece, já quando eu entro na live, ela já cuida com o que vai falar. Ela é uma forma de charlatanismo. É uma forma de charlatanismo, é você cobrar por uma informação espiritual, ainda mais com formas tão rudimentares, tão antigas de comunicação, né, gente? Então, quando a coisa é séria mesmo, ela acontece seriamente. E não sei se vocês já foram em uma mediúnica, já foram em uma sessão de psicografia. Eu vou falar daqui, né, da sessão de psicografia que nós já tivemos a oportunidade de participar aqui em casas terceiras. E vou falar das minhas psicografias feitas aqui na minha casa. Quando nós fazemos uma psicografia em uma casa terceira, que não vem ao caso o nome, eram médiums muitas vezes que não psicografavam, não tinham experiência da psicografia. E aquilo não pode ser chamado de psicografia, e sim simplesmente um auxílio espiritual por escrita. Porque colocar pessoas em uma mesa mediúnica de psicografia, sem base, sem a mediunidade da psicografia, é muito perigoso. Por quê? Porque entra muito o lado emocional do médium. Ali tem o pedido, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, e agora o que eu faço? Estou passando por uma depressão muito grande, não sei o quê. E não tem um filtro anterior dos pedidos, né? Não tem um filtro anterior. E aí acaba deturpando e colocando o quê? O desejo do médium. Se é um médium que já foi traído, se é um médium, uma pessoa que vai escrever que já foi traída, uma pessoa que odeia traição, por exemplo, é falar assim, separa dele isso, aquilo, né? E a gente sabe que os espíritos jamais fariam isso. E isso passa para frente como informação que os espíritos psicografaram através de algum médium daquela casa espírita para eu me separar, então eu vou me separar. É por isso, gente, que é imprescindível ter a seriedade, a consciência de o que eu vou escrever, o que eu vou fazer. A psicografia não funciona assim, dessa forma, né, do achismo. A psicografia funciona de uma forma extremamente séria, extremamente correta. E quando eu vou psicografar algo, não é sempre que eu já psicografei mais, não é sempre que eu faço, eu perco muita energia, mas às vezes ainda vem algum recado, alguma coisa interessante. Primeiro, eu sou canhoto. Normalmente os espíritos não são canhotos, então eles utilizam a minha mão direita e não a esquerda, né? Também a maioria das vezes a grafia é a do próprio espírito, e aí a gente percebe como é a colocação do espírito. Às vezes você recebe uma psicografia com um erro de português, com uma forma diferente de falar, e você pensa, nossa, que médium sem instrução, eu já ouvi isso. Já ouvi dirigentes de casa falar, médium sem instrução, não pode ir para mesa mediúnica, médiums sérios, né? E aí a gente pergunta, tá, mas e se o espírito for semi-analfabeto e não souber escrever? E se o espírito só soubesse expressar daquela forma, né? Bem como
as psicografias negativas também, dos espíritos que existem, que tem uma má índole, que quer atrapalhar, que quer incomodar. A mãe já presenciou situações como essas. Então, gente, esse treinamento é imprescindível ter esse cuidado. E também a história da interferência do médium. A gente, quando for fazer um trabalho desse, a gente tem que tomar muito cuidado para ter certeza mesmo se nós estamos interferindo naquela psicografia. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada, John. Obrigada pelos alertas, principalmente quando você fala ali essa conduta. Quando você remete a postura do médium, aonde o que o médium faz na vida dele, o que ele consome, os lugares onde ele frequenta, muitas pessoas deturpam essa informação e dizem, então agora tem que virar santinho. Por quê? Porque a nossa sociedade cobra que as pessoas consumam essas diversões, essas baladas, consumam o álcool, consumam o cigarro, consumam vícios de toda sorte para ser inserido no meio social. Então, quando a gente fala sobre isso, é porque nós temos que lembrar que nós estamos na crosta terrena. É um planeta em evolução. Então, ainda damos muito valor para esses prazeres mundanos. A gente tem, eu tenho, você tem algumas coisas que a gente tem, precisa. Não é que vai se mudar, mas é uma forma de se modificar, procurar. E quando a gente se dedica, começa a conhecer mais e perceber a espiritualidade ao nosso redor, a gente permite sensações e sentimentos que quando você vai nesses ambientes, você já não se sente mais à vontade, se sente deslocado, se sente como fora daquele universo, porque aquilo não te consome mais. O consumo daquela condição, daquelas energias que estão ali, não lhe preenche. Não é que você não vai viver em sociedade, mas muda o contexto, certo? Então, é só esse alerta que eu quero falar. E quanto ao treino, além do que John falou ali, o treino também pode ser visto como uma situação que algumas casas, eu já tive num processo numa casa em que ela tinha um processo de desenvolvimento mediúnico, mas não como um treinamento normal. Fazia-se uma vibração, uma organização com os médios da casa e se deixava várias ferramentas disponíveis, pincéis, tintas, papéis, diversas formas naquele momento. Não é que o médium era obrigado, mas algumas pessoas começaram a desenvolver oportunidades de comunicação espiritual através da psicografia e a pintura, que é uma coisa maravilhosa, são traços mediúnicos e produções artísticas encantadoras. Então, isso também pode ser visto como o que eles quiseram dizer aqui de treino. Ficou animado, né, John, com essa possibilidade? Quer falar alguma coisa? Bom, eu vou seguir e vou ler o 144 para ver se a gente... Só lembrar que nosso tempo já está quase. Nós estamos com 17h22, acho que dá um parágrafo para a gente ler, comentar e a gente deixa o próximo para... Eu vou ler os dois, John, e a gente termina esse capítulo e a gente comenta, ok? Um aparelho mais simples, diz o item 144, mas da qual a má-fé pode facilmente abusar, como veremos no capítulo 28 sobre fraudes, é o que designaremos pelo nome de mesa girandim, em memória ao uso que dela se fazia a senhora Emily de Girandim, nas inúmeras comunicações que obteve como médium. Pois a senhora Girandim, mulher de espírito que era, teve a fraqueza de acreditar nos espíritos e em suas manifestações. Esse instrumento consiste numa mesinha redonda de tinta 40 centímetros
de diâmetro, cujo tampo girava livre e facilmente sobre seu eixo, à maneira de uma roleta. Sobre a sua superfície, na circunferência, são gravados, como num quadrante, as letras, os algarismos e as palavras sim e não no centro, a uma agulha fixa. O médium posa seus dedos na borda da mesinha. Esta gira e, quando a letra desejada está sob a agulha, toma-se nota das letras indicadas. E assim se formam rapidamente palavras e frases. Observe que a mesinha não desliza sobre os dedos, mas que os dedos nela se firmam seguindo o seu movimento. Talvez um médium poderoso pudesse obter um movimento independente, o que acreditamos ser possível, mas jamais fomos testemunhas disso. Se a experiência pudesse ser feita dessa maneira, seria infinitamente mais concludente, porque descartaria toda a possibilidade de trapaça. Resta-nos, agora o item 145, resta-nos desfazer um erro bastante difundido, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por meio de golpes com os espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, e não é menos digno dos espíritos elevados do que a escrita ou a fala. Todos os espíritos bons ou os maus podem se servir dela, assim como de outros meios. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento, e não o instrumento do qual se serve para transmiti-lo. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, os mais rápidos, porém, na falta do papel, lápis, naturalmente se servirão da mesa falante comum. E a prova disso é que por esse meio se obtém as comunicações mais sublimes. Se não nos servirmos mais dele, não é porque o desprezamos, mas unicamente porque, como fenômeno, nos ensinou tudo o que poderíamos saber, nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, porque a extensão das comunicações que ora recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipologia. Portanto, nem todos os espíritos que se comunicam por batida são espíritos batedores. Esse nome deve ser reservado àqueles que podemos chamar de batedores por profissão, os quais, com o auxílio desse meio, acham graça em fazer girar para divertir certas reuniões sociais, ou para envergonhar por sua impertinência. Da parte deles, pode-se esperar algumas vezes coisas espirituosas, mas jamais profundas. Também seria perda de tempo dirigir-lhes questões de alcance científico ou filosófico. Sua ignorância e inferioridade lhes valeram, por parte de outros espíritos, e a justo título, a qualificação de espíritos volteadores ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, em geral, eles agem por conta própria, muitas vezes também são instrumentos do quais os espíritos superiores se servem quando querem produzir efeitos materiais. Nossa, tem muita informação aqui nessa parte, falando exatamente, primeiro, a energia do médium, como ele vibra e como que essas manifestações acontecem, o processo dessa mesa girardim, né, que é aquela médium fazia uso, que é como se fosse a agulha de um disco, e de Hardin em francês, né, John? E outra, o alerta que nós devemos ter para que tipo de espíritos nos acercam e as informações que eles nos dão. E não é a forma como existe a comunicação que a gente vai saber se ele tem uma moral mais elevada ou menos elevada. Comenta aí para nós, John. Vou falar bem rapidinho, porque o teu comentário já foi bem completo. Eu acredito que esse experimento assim, feito aqui mostra que, além de tudo evoluir, certo? Além de tudo evoluir, a técnica desenvolvida a partir da ideia dela ali, né? Foi ali a parte que ele fala sobre a pausa dos dedos da borda. Ela é pouco falada, essa técnica. Ela não é uma técnica muito falada. E o que mais me chamou a atenção foi quando os espíritos colocaram ali que se a experiência
né, o médium poderoso pudesse fazer aquele movimento, se essa experiência pudesse ser feita, com certeza seria mais concludente. E eu acredito, gente, particularmente, acredito que os espíritos trabalhando nessa codificação, eles observavam, né, nós os encarnados, as pessoas que encontravam-se ali encarnadas, e pensavam assim, ai, que vontade de chegar e falar, só você me dá a mão que eu escrevo, né? Porque, gente, foi um trabalho muito árduo. Foi um trabalho muito árduo. Lendo assim, parece ser bem fácil. Né? Lendo assim, parece assim, foi tranquilo, bota lá, letra A, letra B, letra C e tal. Mas não foi bem assim, gente. Não, foi uma coisa assim, com técnicas, com muito estudo, com muito cuidado, com muitos tropeços. Imagina quantas mensagens não saíram ali de espíritos zombeteiros. Né? Quantas mensagens não saíram ali de espíritos zombeteiros? E os espíritos que diz nesse último texto, os espíritos que se comunicavam por batidas são espíritos batedores, né? Nem todos são espíritos batedores. E aí a gente pensa assim, escuta um barulho e fala, tem um espírito batedor na minha casa, um zombeteiro e tal. E nem sempre. Às vezes pode ser um espírito que não sabe se comunicar ainda, ou um espírito ainda preso, né, em energias passadas. A gente não sabe. Mas a gente precisa ter sempre esse cuidado, esse respeito. Mãezinha, eu quero ver se você quer comentar alguma coisa, que eu preciso fazer um aviso paroquial aqui antes. Não, eu só quero dizer, então, John, agradecer você, agradecer a oportunidade da tarde e lembrar o que o Sid Clay falou aqui, que o médium pode não ser também, o conhecimento, a inteligência, o desenvolvimento intelectual do médium nem sempre, não interfere, porque o espírito vem auxiliar. E a gente sabe que Chico era assim, tinha vários limites, ele era um aprendiz e ele foi evoluindo, tanto que o Parnaso de Além Túmulo foi o grande desafio, que a capacidade, o conhecimento literário dele era bem precário, e ele trouxe aquele acervo de gramática, de vocabulário maravilhoso. Então, John, eu agradeço a oportunidade, a semana, passo para você fazer os esclarecimentos, os avisos paroquiais e bem como a oração de encerramento. Obrigado a todos, um beijo. Eu aguardo aqui. Beleza. Bom, mais uma vez, pessoal, obrigado pela oportunidade, né? Mãezinha, obrigado por me proporcionar estar aqui, né, com você nesse momento. Pessoal, hoje, né, hoje é dia 30, passando para avisar já que nós temos somente mais 4 encontros pela frente este ano, né? Hoje, dia 30, nós temos o dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27. Dia 27 nós entramos em recesso com as atividades aqui da casa. Nós vamos manter somente o Evangelho no Lar, certo? Deixa eu colocar meu celular carregar, porque eu tô com problemas. Aí. Somente o Evangelho no Lar, nós vamos manter aos domingos. E nós retornamos aqui, segundo a espiritualidade, no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, às 20 horas da noite. Certo? Então é só para ir. Toda semana eu vou passar esses recados aí até o dia do nosso recesso, que é para fixar bem, preparar vocês. E a gente já sente saudades antes mesmo de acabar, né? Então seria isso. Mas eu acho que você vai ter que fazer oração, porque eu vou ficar sem bateria. Tião, obrigada pelos recados, obrigada a participação de todos e pedindo a espiritualidade, amiga, que nos ampare, que nos conduza esses próximos encontros e desejo a todos umas semanas essa que terminou agradecida e a próxima que começa amanhã, cheia de muita luz. Obrigada a participação de todos. Até mais ver. Um abraço. Tchau, tchau.